Vou aumentar aqui pra gente escutar um pouquinho de Guilherme de Carvalho. Então a gente vai continuar agora, né, dando continuidade ao pensamento filosófico contemporâneo. Vamos focar nas guerras mundiais, né, no início do século XX. Ser mais consciente. Habitar os espaços que há dentro de mim. Nada é para sempre, tudo se dissolve. As pessoas mudam, ainda bem. E eu mudei também. Então essa música é muito massa, eu adoro. Igor de Carvalho. Deixa eu dar um pause aqui. Então assim, por que eu escolhi essa música, né? Primeiro que eu adoro Igor de Carvalho, né? Segundo, que ela trata de forma muito poética, muito sutil, essa questão do existir, de você se auto-perceber, né? Então, Jean-Paul Sartre, né, esse referencial do pensamento existencialista, durante todo o início do século XX, ele inicia os estudos dele na Europa, na França, ele tem contato com os filósofos alemães, né, como Nietzsche, Heidegger, né? Então ele segue muito esse pensamento anterior do Heidegger, que vai buscar decifrar essa angústia humana, da onde vêm as angústias humanas. Se a moral não é absoluta, como Nietzsche falava, como é construído então tudo que a gente vive psicologicamente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então, ele vai seguindo o caminho do ego, né? Então, a obra-prima de Sartre é o ser e o nada vai ser um objeto de estudo do Sartre, né? Assim. Então, a Segunda Guerra Mundial, no slide, inclusive, eu botei, após o Nietzsche, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles vão servir como um tapa na cara da humanidade, né? É quando a filosofia para, nos anos 40, né, após a guerra, e o que a gente é, né? O ser humano é capaz de botar milhares de pessoas no forno, torrar, fazer biscoito das pessoas, dos judeus, atirar na cabeça de crianças e assim, do que somos, para onde estamos caminhando enquanto ser humano, né? É por isso que a filosofia também vai se direcionando para esse olhar mais para dentro da gente, para o nosso existir, né? Então, é o ser em si e o ser para si, né? O ser em si é o nosso corpo físico, o ser para si é o que a gente constrói na nossa vida. E para Sartre, a nossa realidade material ela é muito limitada, né? Ele não acreditava em Deus, ele era ateu. Então, assim, as nossas limitações materiais enquanto ser biológico nos coloca diante de um infinito na nossa consciência. Vê que louco. E dentro de nós, a gente percebe que isso tudo é muito angustiante. Porque às vezes a gente se percebe como a gente constrói o conceito de liberdade, né? Principalmente quando o pai da gente na adolescência dá a chave de casa e diz, tome a chave de casa. Então não é só, eu vou ter uma chave de casa, vou chegar a hora que eu quero e vou fazer o que eu quero na minha vida. Não é assim. Então, a liberdade tem um preço e para Sartre a liberdade era muito cara, né? O peso da liberdade, do preço da liberdade estava revestido pela responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade social, né? Veja aí na pandemia. Você entra no mercadinho, a pessoa entra sem máscara, ela vai ser atendida? Por que ela tem o direito de entrar sem máscara? Por que eu tô com a minha máscara, o funcionário tá com a máscara? E por que o dono do estabelecimento permite isso? Né? Então, a minha liberdade termina onde começa a tua. Existe esse conceito. A liberdade é uma coisa muito louca. Aí você vê uma pessoa que está no meio da rua, um pedinte. Quem é ele? Ele existe socialmente. Ele existe para as pessoas.
ou ele é invisível? E todos esses caminhos que Sartre vai percorrendo, ele tem ao lado uma figura importantíssima, né, do existencialismo, que é a Simone de Beauvoir, que era a esposa dele. Eles mantiveram um relacionamento aberto, né, que chocou a época, né, nos anos 60, 50. Inclusive, Simone de Beauvoir, o grande amor da vida dela não era o Sartre, era uma mulher, né, então ela, durante ao longo de todo o casamento com Sartre, ela teve esse relacionamento. Hoje em dia, até ultimamente, foram publicadas as cartas, né, entre os dois. E ficou evidenciado um ciúme mortal de Sartre, dessa mulher, né, dessa amante da Simone de Beauvoir. E isso prova que tudo que ele pensava em termos de liberdade como um pilar fundamental da existência humana poderia estar revestido de uma certa hipocrisia, porque quando ele levava para a vida pessoal dele, ele não conseguia lidar de forma saudável, de fato, como transparecia para a sociedade intelectual da época, né? Então, voltando à importância da Simone de Beauvoir, me falha aqui o nome do livro dela, mas é um livro importantíssimo para o feminismo. Ela vai colocar a mulher, ela vai situar a mulher da época dela, né, da metade do século XX, como um instrumento do homem, né, dentro de toda a estrutura do patriarcado, e ela vai dar instrumentos para as mulheres se auto-perceberem dentro desse sistema de dominação patriarcal, né? Importantíssimo, né? Dentro da atualidade, do que a gente vive, o livro dela é super atual, as ideias dela. E é muito importante, assim, eu vou deixar essa música do Igor de Carvalho como uma atividade de reflexão para a gente ver quão importante é a gente pensar né, na nossa relação com a nossa liberdade de existir, né? Não é o que eu sou em essência, porque o meu corpo vai se dissolver na terra. É o que eu sou para a minha existência, né? É o que eu estou fazendo da minha vida, não é o que eu sou de fato, absolutamente, né? Porque nada absoluto existe, segundo o existencialismo. Então, eu vou deixar o material lá no Google Classroom e até a próxima, ok?